O segurança ou auxiliar de segurança que usa moto para trabalhar, né? Seja para fazer ronda, para visitar os clientes, seja lá o que for, ele tem direito a um adicional de periculosidade, ou seja, fora o que ele recebe de salário, ele tem que ganhar um plus salarial, uma porcentagem a mais, tá? A gente vai usar como exemplo aqui uma decisão que a gente cita aqui no artigo do nosso site. Nosso site tem vários processos que ganharam notariedade ou que nós atuamos, e nós trazemos aqui para vocês alguns casos como exemplos, né? Só para poder te mostrar na prática como é que a coisa toda funciona. E vamos ver esse caso aqui, ó, de direito ao adicional de periculosidade em atividades com motocicleta, sendo reconhecido em decisões judiciais. Um juiz ali da Vara do Trabalho de Itajubá, mas é claro, esse mesmo direito vale para qualquer lugar, isso aqui é só um exemplo, reconheceu o direito ao adicional de periculosidade de um empregado de uma empresa prestadora de serviços de segurança que utilizava motocicleta em suas atividades profissionais. Deixando bem claro, tá? A gente está usando aqui como exemplo a atividade de segurança porque é uma atividade que muito normalmente vai utilizar moto, né? A gente sabe como funciona, é difícil você achar alguém que exerça algo uma atividade de segurança que não utilize moto, tá? Mas vale para qualquer trabalhador que utilize-se da motocicleta. E aí, vai nos dizer aqui o artigo: segundo a análise do magistrado, o reclamante na função de auxiliar de segurança precisava se deslocar em motocicleta até a casa e as empresas dos clientes sempre que os alarmes eram acionados e também realizava rondas de rotina nas empresas de clientes. Então, o segurança ficava rondando, indo de uma empresa para outra, indo de uma casa para outra, etc, etc, como é o dia a dia normal de um segurança, né? Então, com base na portaria 1565 de 2014 do Ministério do Trabalho e do Emprego, que acrescentou o anexo 5 da NR 16, a portaria 3.214 de 78, tudo isso aqui não é bem lei, mas é como se fosse lei, tá? Que estabelece que as atividades de trabalho com utilização de motocicleta em vias públicas são consideradas sim perigosas. O juiz reconheceu o direito do trabalhador ao adicional de periculosidade, tá? O magistrado destacou que a análise conjunta dessa norma regulamentar com o novo parágrafo 4º do artigo 193 da CLT, que considera perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta, evidencia que o pagamento do adicional de periculosidade não se restringe aos empregados que exercem função de motociclista ou motoboy. Ou seja, uma defesa que é muito comum nesse tipo de ação é dizer que não, o que se aplica é para quando a pessoa exerce a profissão de motoboy, né? Que o trabalho dela é baseado em andar de moto, que no caso do segurança não. O segurança ele anda de moto como consequência do seu trabalho. Não é assim que funciona, tá? Os tribunais têm já pacificado nas suas decisões que desde que o trabalhador utilize-se da moto, né, que faça parte do seu trabalho, há sim o direito ao adicional de periculosidade. Vamos até mostrar para vocês aqui na lei, esse artigo 193, que é citado pelo juiz. Ele é um artigo que ele já sofreu várias modificações ao longo do tempo, né? E ela recebeu aqui uma modificação em 2014, muito interessante. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a... E aí tem aqui o parágrafo 4º, que vai dizer de maneira clara, de maneira límpida. Porque, em princípio, o artigo ele trabalha mais com a noção de inflamáveis, explosíveis e energia elétrica, né? Muito embora tenha aqui já uma coisa que interessa aos seguranças, né? Roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais da segurança pessoal patrimonial. Mas fora isso, você tem aqui o parágrafo 4º, que vai tratar exatamente do segurança que trabalha com motocicleta ou do trabalhador que for
trabalha com motocicleta, né? São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Veja que ninguém está falando aqui as atividades de motoboy, as atividades de motociclista, não. As atividades do trabalhador em motocicleta. Basta que ele trabalhe utilizando uma motocicleta para que haja, então, a soma desse valor a título de adicional de periculosidade, tá? O valor desse adicional ele vai variar de 10% a 40% do valor do salário, tá? E aí vai ser visto uma série de questões. Por exemplo, o trabalhador trabalhava com uma moto nova, ela tinha sempre uma manutenção em dia. Opa, se a gente demonstrar que a moto não estava com a manutenção em dia, parece que cresce a alíquota que você tem que receber, essa porcentagem que você tem que receber. Era todo dia ou era só de vez em quando, né? E era todo dia, o dia inteiro ou a noite inteira? Veja, são muitas questões que compõem qual vai ser a porcentagem, tá? No caso de seguranças, normalmente consegue-se entre 30% e 40%, exatamente porque é uma atividade que é muito perigosa per se, quanto mais um segurança de moto, né? Que ele não para quase, ele está o tempo inteiro fazendo ronda, no mais das vezes é de noite, né? Então, só para você ter uma ideia, vamos fazer aqui uma conta rápida. Vamos pôr aí um salário que não é alto, né? Para um segurança de R$ 1.800. Joga aí um adicional de periculosidade de 40%. Seriam já R$ 720 a mais por mês, né? Que num ano já daria R$ 8.640 que esse segurança deveria ter recebido e não recebeu se ele não recebe o adicional de periculosidade por trabalhar de moto, tá? Aí vamos parar e pensar que esse segurança está trabalhando lá há 3 anos. Durante 3 anos ele trabalha lá e não recebeu esse adicional. Então vamos multiplicar isso aqui por 3. Muito bem. Só do adicional dá para chutar aqui um valor chutado, é lógico, né? Só quando a gente pega cada caso que a gente consegue fazer esse cálculo direitinho, né? Mas dá para chutar um valor de R$ 25.920. Só que esse adicional, ele reflete nas outras verbas, né? Então reflete no 13º, reflete nas férias, reflete no adicional noturno, reflete em horas extras, reflete em tudo. Então vamos jogar aqui mais 1.3 como balizador só para ter uma noção. Então veja, muitas vezes o segurança que ele trabalhou os últimos 3 anos utilizando moto sem receber o adicional de periculosidade, ele tem uns R$ 33.600 para receber brincando, né? Isso se não trabalhou os últimos 5 anos, né? Isso se não tem outros direitos que geralmente tem, geralmente outros adicionais, outras verbas não são pagas. Se tem uma área que não recebe direito, a área dos seguranças, né? Então, quando você procura um advogado, quando alguém chega aqui no escritório, por exemplo, a gente sempre olha para ver se está sendo tudo respeitado, né? Então, esse valor aqui ainda seria somado com outras verbas que evidentemente ou eventualmente não tenham sido pagas, verbas inclusive de convenção coletiva, que não estão na lei, mas estão em convenção. Isso é o que mais ocorre, de se respeitar direitos de convenção. Então, são ações que normalmente são um valor bastante alto, né, do que é devido aí pro trabalhador. Bom, é isso, espero ter conseguido te ajudar aí. Até a próxima.